seres humanos, temos tendência, né? Somos tendenciados a cair no orgulho, na vaidade, na soberba. E nos envaidecermos e nos engrandecermos. E até mesmo nos exaltarmos. E é sobre esse assunto que eu irei trazer para você nesta manhã, no nosso devocional. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu me chamo Alessandra, para mim é um prazer estar com você nesta manhã de devocional. Eu peço que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus, porque Deus irá falar com você através da palavra dele. E eu peço também agora mesmo para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, também compartilhe esse canal com outras pessoas e não deixe de deixar o seu like, porque é muito importante. E é através do seu like que o YouTube considera esse canal de excelência e qualidade e ele mesmo distribui para outra pessoa. Então vamos ler um versículo que está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versos 7. E diz assim a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, né, esse espinho na carne. Aqui Paulo ele estava falando, né, escrevendo, o apóstolo Paulo, que ele orou acerca de 3 vezes, né, para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Porém, o Senhor, em resposta, disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqui esse texto de Paulo, né, de 2 Coríntios, é interessante porque eu aprendo muito com esse texto e eu tenho meditado muito nessa palavra, né, nesta manhã de devocional. Se você for ler o contexto, aqui Paulo, ele estava contando, né, que a importância de nós não nos exaltarmos, não nos glorificarmos, né, porque nós seres humanos temos tendência de nos glorificarmos, de nos exaltarmos, de nos enchermos de vaidade e de soberba e orgulho. Então aqui Paulo estava contando no início desse versículo, se você for ler o contexto, sobre que nós não devemos se exaltar, porque isso é um risco para nós, né? Porque o apóstolo Paulo, ele foi muito usado por Deus. E quanto de nós também somos muito usados por Deus. E muitas das vezes, por sermos usados por Deus, nós nos envaidecermos, nós nos exaltamos. E Deus, ele não dá a sua glória para ninguém. Porém, aqui o que eu vou trazer para você hoje nesse devocional é sobre o espinho na carne. Muitos teólogos ou estudiosos, eles têm algumas teorias, 3 teorias do que é esse espinho na carne. Porém, a Bíblia, ela não diz o que é o espinho na carne. E é isso que eu vou trazer para você hoje. Não é sobre o que é o espinho, porque a Bíblia não revela o que é o espinho na carne de Paulo, o que foi o espinho na carne de Paulo. Mas o que eu venho trazer para você hoje é sobre a causa, o porquê Deus, ele deu um espinho na carne de Paulo. E assim, você e eu também temos um espinho e vamos carregar o espinho na nossa carne, até enquanto nós vivemos nessa terra.
Porque Deus deu o espinho na carne de Paulo. E a causa do espinho que foi dado a Paulo na sua carne, ele revela no versículo 7 a causa. E é sobre esse assunto que eu estou trazendo para você hoje, né? Porque a causa do espinho que foi dado a Paulo era para evitar que Paulo se envaidecesse, para evitar que Paulo se engrandecesse, para evitar que Paulo não viesse se encher de orgulho, de soberba, se encher e se exaltar e se glorificar a si próprio. E não esquecendo que a glória é somente de Deus. Nós somos uma ferramenta e Deus usa de nós para fazer os seus milagres, para fazer as suas maravilhas. Não é sobre nós, mas é sobre Deus, é sobre Ele. E esse espinho na carne de Paulo trazia para ele muito atormento, muito sofrimento. Assim, cada um de nós também temos um espinho na carne, e eu irei falar isso durante aqui o nosso vídeo. Então, a preocupação, entre aspas, era isso, né? Porque se você for ler o contexto dessa história, Paulo, apóstolo Paulo, foi muito usado por Deus, nós sabemos, teve muitas revelações, como está no contexto no início que nós lemos, ele teve muitas revelações da parte de Deus, ele tinha muita visão, e ele também tinha muitas experiências sobrenaturais com Deus, assim como nós. Muitas das vezes, você e eu já tivemos essas experiências sobrenaturais com Deus, já tivemos visões, e já tivemos revelações. E já tivemos essa experiência. Então, para que nós não viéssemos, né, é o que eu aprendo com esse texto, para nós não caímos, né, na tentação do orgulho, da soberba, e nós não viemos cair nessa exaltação, porque o homem, ele quer a glória, esquece que a glória é de Deus. A glória é do dono da glória. E muitas das vezes nós queremos essa glória para nós, mas não é assim. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava meditando, né? Claro que Deus faz milagre ainda hoje, milagres, maravilhas, prodígios, né? Você e eu agora mesmo somos um milagre de Deus. Mas eu fiquei a meditar nesse versículo e imaginar, naquele tempo, naquela época, quantos milagres e maravilhas Deus não fez, né? Tantos milagres, maravilhas, prodígios, que nesse tempo não se compara com outro tempo. E fiquei meditando. Mas sabe de uma coisa? Muitas das vezes Deus não faz milagre, prodígios, maravilhas, não é porque Ele é ilimitado. Não é porque Ele não quer, muitas vezes somos nós, que com nosso orgulho, soberba, arrogância, com nosso eu, e com nossa vaidade, Deus, ele não manifesta o seu poder. Porque onde tem todas essas coisas que eu falei, Deus não consegue mostrar a sua glória. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. Estamos cheios do nosso eu. Então Deus, ele não consegue manifestar por conta de nós mesmos. E também por quê? Porque se você for ver hoje em dia, muitas pessoas, né, estão pregando um evangelho cor-de-rosa, um evangelho de leis de prosperidade, um evangelho totalmente ao contrário do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é salvação, arrependimento. O evangelho de Cristo é a própria Bíblia, 100% a instrução de Deus. E Deus não consegue manifestar por conta disso. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje em dia não é o evangelho de antigamente, muitas das vezes. Não é um evangelho de arrependimento, não é um evangelho de salvação, não é o verdadeiro evangelho, porque o Senhor disse que nesse mundo teremos aflições. Mas eles estão invertendo aí, dizendo que é maravilhas, muitas coisas boas, e não é bem assim. Nós sabemos que nós iremos ter um espinho na carne. A vida não é um mar de rosa, e nem tão pouco só rosas. Lembre-se que a rosa tem um espinho.
Enquanto vivemos aqui, iremos passar por esse tempo de espinho na carne. E muitas das vezes esse evangelho está sendo invertido, né? Está sendo camuflado a verdade para as pessoas. Então, é isso aqui, por conta disso, que Deus não consegue muitas das vezes manifestar o seu poder e a sua glória. Porque o homem esqueceu que o poder e a glória é de Deus. Em vez de dar o dono da glória, eles querem tomar essa glória para si mesmo. E por isso que Deus não manifesta, porque Deus não trabalha assim. E Deus diz na sua palavra que ele não dá a sua glória para ninguém. Então, para terminarmos, para finalizarmos, né, também vou passar para você aqui que tem no versículo 8 e 9, porque o versículo 8 diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Então, Paulo aqui está contando que ele orou, né, no versículo 8, 3 vezes a Deus, para que Deus o livrasse, né, o tirasse aquele espinho na sua carne. Porém, Deus não tirou. O não de Deus também é a resposta. Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. E assim também é com você e comigo. Muitas das vezes nós oramos a Deus pedindo algo, né, Senhor, afasta de mim, tira isso da minha vida. E Deus diz não. Você lembra quando Jesus Cristo foi à cruz? Jesus Cristo pediu ao Pai, sim, Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faz primeiro a tua vontade. O que Deus fez? Não tirou o espinho da carne de Jesus Cristo. Por quê? Porque tudo é propósito. Se Deus tivesse tirado o espinho da carne de Jesus Cristo na crucificação, nós não estaríamos aqui. Então é isso, nem sempre Deus vai tirar o espinho da sua carne. Ele vai deixar você com esse espinho. Nem sempre Deus vai tirar o sofrimento, essa situação que você está passando. Nem sempre Deus vai aliviar, porque é propósito. Tudo é propósito. E Deus vai deixar você com esse espinho na sua carne, né? Nas suas aflições, seu sofrimento, naquilo que você está passando, as suas angústias. Mas no versículo 9, Deus dá uma resposta. Ele não tirou o espinho da carne, mas também ele disse assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando você está fraco, né, quando você está passando por um espinho na carne, por uma dificuldade, uma situação diversa, o Senhor está com você. Ele diz que a graça dele basta para cada um de nós. Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de aflições, o poder de Deus vai se manifestar na sua fraqueza. Aqui a palavra fraqueza não é que Paulo estava em pecado, é que Paulo era limitado e ele dependia de Deus, ele era dependente do Senhor, ele era uma pessoa limitada, como nós, era uma pessoa que estava no momento de limitação. Então, Deus, muitas das vezes, não vai tirar o espinho da sua carne. Ele vai deixar você passar por esse espinho. Mas ele diz, né, a graça dele nos basta. Para que o poder dele venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, no momento de dificuldade. Então, para finalizarmos, eu escrevi aqui, né, alguns pontos, né, para finalizarmos nosso devocional. Alguns pontos interessantes sobre o espinho na carne de Paulo. Primeiro ponto, né? Para que serve o espinho, né? Para que serve o espinho na nossa vida? Você lembra de uma bexiga, né? Um balão, aqueles balões de aniversários. Então, muitas das vezes aqueles balões, eles estão cheios de arrogância, orgulho, soberba, estão cheios do nosso próprio eu. Então, o espinho serve para furar, né? Porque muitas das vezes nós nos enchemos, né? Do nosso próprio eu, se sentimos, né? Nós queremos nos exaltar. Então, Deus vem e fura com espinho, coloca um espinho na nossa carne, assim como ele fez com Paulo, quando ele usa muito você e eu. Então, segundo ponto, vaidade e soberba.
nos envaidecemos ao ser usado por Deus. Paulo era um homem muito usado por Deus. Então é isso que vai acontecer, como eu já falei, né? Terceiro ponto diz assim: nossa vida não é um mar de rosas e nem um de flores. Porém, as flores também, não esqueça, também vêm com os espinhos. Nós temos que passar e conviver com eles. Quarto, então, Deus não tirou, né, o espinho da carne de Paulo, mas ele disse que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Então, para finalizarmos aqui, eu deixo para vocês essa meditação, né? Que nem sempre Deus vai tirar nossos espinhos. Mesmo, muitas das vezes, você tem orado pedindo para Deus: Senhor, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa situação. Mas Deus não respondeu. Mas Deus respondeu sim, né? Diz que a graça dele nos basta. Então é com essa meditação, né? É com essa mensagem maravilhosa do Senhor, porque Deus é Pai. E se você lembra, os pais, nem tudo ele dá aquilo que o filho pede. Muitas das vezes você vai pedir algo e Deus não vai te dar. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você, assim como um pai e uma mãe para um seu filho. Nem tudo ele vai dar para você. E nem tudo ele vai tirar, ele vai deixar, vai permitir, porque Deus tem a vontade permissiva. Muitas das vezes ele vai deixar permitir que essas coisas nos aconteçam. Mas é tudo o propósito de Deus na nossa vida. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ele tem um propósito na sua vida. E tudo que você está passando, esse espinho na sua carne, eu não sei qual é esse espinho que você está passando, né, na sua carne, mas você sabe, eu sei, e assim como Paulo também sabia qual era o espinho que estava na carne dele, trazendo aflições. Mas Deus, ele sempre nos conforta, e Deus nunca nos abandona e nem deixa-nos sozinhos. E Deus disse no versículo 9, que a graça dele nos basta, porque o poder dele aperfeiçoa na sua fraqueza e na minha fraqueza. Então, a graça de Deus nos basta, a graça de Deus nos renova, a graça de Deus está presente no momento de aflição, no momento dos nossos espinhos. Então, que essa graça venha nos envolver, e venha nos dar força, encorajamento, para você vencer esse espinho na sua carne, para você aprender a conviver com esse espinho na sua carne. Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênção, e eu te espero no próximo devocional, se Deus me permitir.